Recursos computacionais 3, algoritmo de busca sequencial, linguagem C. Bom, neste exemplo, vamos programar um algoritmo de busca sequencial usando a linguagem C, a partir de um pseudocódigo do algoritmo de busca sequencial. Bom, estou aqui com o CodeBlocks aberto. Vou abrir um arquivo vazio, um arquivo em branco. Já vou primeiramente vir no menu principal e selecionar salvar arquivo. Vou dar então um nome para o arquivo, exemplo 5, por exemplo. Lembrando de trocar a extensão por .c. Salvar. Muito bem. Vou começar incluindo a biblioteca stdio.h, Standard Input Output. Vou criar agora a função principal do nosso programa, a função main, e dentro do colchetes vou começar a nossa programação. Como a função main foi declarada como sendo do tipo inteiro, espera-se que essa função retorne um valor inteiro. Assim, ao fim do programa, devemos colocar aqui um return com algum valor inteiro, encerrando a instrução com ponto e vírgula. Muito bem, vamos agora seguir o pseudocódigo e vamos ver o que o pseudocódigo nos diz. Então, para a gente supor conhecidos o vetor em que eu quero fazer a busca, um vetor vet, então eu vou declarar aqui um vetor vet. Para facilidade, eu vou declarar um vetor vet com números inteiros. Então, vet, o tamanho do vetor, por exemplo, um vetor de 10 elementos. E eu já vou nessa declaração montar o meu vetor. Então, entre chaves, eu vou colocar aqui a lista de elementos do vetor. Então, elementos quaisquer, números inteiros, separados por vírgula, os elementos. Vamos ver se já deu 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, já temos 10 números. Ponto e vírgula para encerrar a instrução. Na sequência, vamos supor também conhecido o n, o tamanho do vetor, o número de elementos do vetor. Certo. Na sequência, então, o algoritmo diz para que declaremos uma variável buscar. Bom, como o vetor é do tipo inteiro, então eu vou fazer a busca de um número inteiro dentro desse vetor, então, logicamente, essa variável buscar eu também vou declarar como do tipo inteiro. Declarar um vetor vazio resp de tamanho n. Então eu vou declarar aqui um vetor resp também do tipo inteiro de tamanho n. Depois disso, declarar a variável p e inicializar em 0. Int p igual a 0, ponto e vírgula também para encerrar a instrução. Onde essa variável p será o indicador da posição no vetor resp. Por isso, p começa em 0. A gente vai começar a preencher esse vetor resp a partir da posição 0. O que vai conter esse vetor resp? Vai conter cada uma das posições em que eu encontrei o número que eu procuro dentro do vetor vet. Então, por exemplo, se eu procuro o número 1, o vetor resp vai conter os valores 0, 1, 2, ou seja, posição 2, e a última posição aqui, no caso, posição 9. Então, resp vai conter posições 2 e 9. Bom, continuando, declarar a variável inteira i
Por que inteiro? Porque vai ser a nossa variável contador, que eu vou usar aqui dentro do for. Então, int i. Ótimo. Na sequência, nosso pseudocódigo nos diz para ler, buscar. Ou seja, eu vou solicitar que um usuário informe que número ele deseja buscar dentro do vetor. Então, primeiramente eu vou escrever a mensagem para o usuário. Com o comando printf, mensagem entre aspas duplas, encerrando o comando printf com ponto e vírgula. E na sequência, eu vou usar o comando scanf para ler o número informado pelo usuário e guardar na variável buscar. Então, scanf, o dado que vai ser lido é do tipo inteiro, então, entre aspas duplas, porcentagem i, vírgula, e comercial, ou seja, endereço de buscar, que é onde o número será salvo. Ótimo. Na sequência, então, começa-se a busca em definitivo. Então, eu tenho aqui um para i de 0 até n-1, né? Então, é um for, no caso, for i igual a 0, i menor ou igual a n-1, e vou usar aqui um i++ para ir incrementando o valor de i. Certo. O que tem dentro desse laço para? Tem um condicional aqui, um if. Então, se o que está na posição i do vetor vet for igual, né, comparação são dois sinais de igual, for igual ao que está na variável buscar, então faça o quê? Então, eu armazeno essa posição i na posição p do vetor resp. E incremento p, né, para que p passe de 0 para 1, nesse caso. Né? Depois do primeiro número encontrado, p passa de 0 para 1. Né? Fim de C. Então, encerramos o if, fim de para, encerramos o for. Depois disso, eu tenho aqui, né? Então, o algoritmo de busca em si é esse trecho aqui. Eu varro o vetor, né, buscando por elementos que estão na posição i que coincidem com o valor que está na variável buscar. Depois aqui eu tenho um if, porque se nenhum elemento for encontrado, né, eu vou informar isso. Como é que eu sei que nenhum elemento foi encontrado? Ora, se ao menos um elemento for encontrado, né, eu vou salvar a posição em que esse elemento foi encontrado no vetor resp e vou incrementar p. Então, se pelo menos um elemento for encontrado, p vai passar de 0 a 1. Então, se p no final da busca continuar valendo 0, é porque o valor que está na variável buscar não se encontra dentro do vetor. Então, logo, se p é igual a 0, depois da busca, né, é porque não tem nada no vetor. Então, nesse caso, desculpe, eu estou divergindo do pseudocódigo, né? Aqui esse p é maior que 0. Ou seja, se p é maior que 0 é porque alguma coisa foi encontrada. Nesse caso, o que a gente quer é imprimir os valores do vetor resp. Bom, para imprimir os valores do vetor, eu vou novamente precisar de um loop, né, para varrer o vetor e imprimir os valores que estão no vetor. Né? Que vetor?
né? Nesse caso, o vetor resp, né? O vetor que contém as respostas, as posições em que o número foi encontrado. Por isso aqui eu comecei o i em 0 e eu troquei o n por p menos 1. Então imagine que o número que está em uma variável buscar foi encontrado duas vezes dentro do vetor vet. Então o valor de p vai ser 2. Então o vetor resp vai conter dois elementos, um na posição 0 e um na posição 1. Se p vale 2, 2 menos 1, 1. Então eu saio de i igual a 0 e vou até i igual a 1. Então aqui falta o printf, né? O printf agora para justamente mostrar o número que está no vetor resp posição i. O /t é para dar um tab, né? Imprimiu um número, antes de aparecer o próximo número, dá um tab, então dá um espaço entre os números. Tá. Então isso se encontrou o número dentro do vet. Se não encontrou, então else. Se não encontrou, então eu imprimo uma mensagem informando que o número não foi encontrado. Finalizo a instrução com um ponto e vírgula. E com isso a gente finaliza o nosso programa. Vamos agora compilar e rodar. Então build and run. Bom, tem alguns errinhos aqui, né? Vamos ver o que apareceu. Linha 17. Espera-se um parênteses antes de vet. Tá. Isso aconteceu porque aqui na condição eu esqueci de colocar os parênteses. Então, o mesmo deve acontecer nessa próxima condição aqui, nesse próximo if. Vamos lá, compilar e rodar de novo. Rodou. Eu vou começar por um número que não está no vetor. Deixa eu subir aqui para a gente visualizar. Então, que número não está no vetor? Sei lá, 11, por exemplo, não está no vetor. Então, retornou número não encontrado. Vamos rodar de novo. Vou colocar agora o número 1. Retornou 2 e 9. Posição 0, 1, 2. E a última posição de um vetor de 10 elementos, que é a posição 9. Então, com isso, a gente encerra o exemplo.